Olá, turma, tudo bem? Hoje nós iremos fazer correção, tá? De atividade. Eu selecionei algumas questões das atividades já respondidas por vocês. Lembrando que esse retorno, essa correção, eu já tenho feito individualmente, né? À medida que você vai me enviando as atividades, eu já vou lhe dando esse retorno. Mas eu achei interessante selecionar algumas questões, aquelas que eu percebi uma maior dificuldade, para fazer a correção com vocês aqui no vídeo, tá? Então, todas as questões são de Simple Past, passado. E nessa primeira questão que eu selecionei, eu pedi para vocês completarem com os verbos que estão entre parênteses. Todos esses verbos aí são verbos regulares, então todos eles, o passado é feito com ed, né? Lembrando que nós temos os verbos que são regulares, passado feito com ed, e nós temos os verbos irregulares, que o passado não é feito com ed. Passado você encontra lá naquela lista que eu também já repassei para vocês, né? Então, na letra A, nós temos o verbo play, tá? É um verbo regular, portanto, o passado é feito com ed. E aí, alguns alunos poderiam perguntar, professora, mas o verbo play termina em y. Não tem aquela regra lá, tira o y para acrescentar o ied? Sim, né? Tem essa regra, mas essa regra ela só vai valer quando o verbo termina em y, mas do lado ele tem uma consoante, ele vem precedido de consoante, o que não é o caso aí do verbo play, né? Por isso, basta fazer o acréscimo do ed, tá? The children played in the garden. Na letra B, o verbo rain, verbo chover, então regular, acrescentei o ed e o verbo, né, ficou aí no passado. It rained the whole night. Na letra C, my grandfather just stopped. Olha aí, o verbo stop, regular, é um verbo que termina em consoante, vogal, consoante, P-O-P. Então, nesse caso, tá? Para fazer o acréscimo do ed, você precisa repetir a última letra, tá? E aí sim, acrescentar o ed, tá? Na letra D, o verbo study, olha só, termina em Y e nesse caso aí, é precedido de consoante, né? Aí a consoante D. Então, nesse caso, tiro o Y para fazer o acréscimo do IED, tá? Mary studied very hard. E na letra E, o verbo plan, que também termina em consoante, vogal, consoante, repeti a última letra e acrescentei o ed. All my friends planned the trip very carefully, tá? Então, aqui todos os verbos regulares, todos, né, com o ed, para fazer o passado, seguindo aquelas regras, né? A outra questão que eu selecionei foi um texto retirado de uma subseção de uma revista destinada a publicar cartas de leitores, né? Então, nós temos aí o trecho de uma carta, né, de uma leitora dessa revista, a Lisa, e eu pedi para vocês completarem com esses três verbos. O verbo be, ser ou estar, kiss, que é o verbo beijar, e see, que é o verbo ver. Então, aqui nós temos três verbos e, né, já temos aí juntos verbo regular e verbo irregular. Então, a gente tem que identificar aí qual é regular e qual é irregular, né? E completar com os verbos. Então, vamos lá, vamos ler a carta. Back where I belong. It feels good to move back home after 2 years. It was the last place. Foi o último lugar. Então, aqui nós completamos com o verbo to be, que é irregular. O passado é was, were, né? Como o sujeito aí é o it, terceira pessoa do singular, eu completei com was, né? It was. Então, it was the last place, foi o último lugar. I saw him live, que eu vi com vida. Então, aí nós já completamos com o verbo see, que é o verbo ver. Então, é irregular, né? É um verbo irregular, tá lá naquela lista, né? Então, I saw him alive.
eu vi com vida, né? Então, pronto, já fizemos aí os dois verbos irregulares. O último verbo, kiss, que é o verbo beijar, ele já é regular. Então, o passado é feito com ed. The last place I kissed him goodbye. Né? O último lugar onde eu dei um beijo de despedida. Ok? Então, tá aí o trecho da carta. Já completamos com o verbo. É uma carta, né, que a Lisa fala de um relacionamento pessoal, né? E essa outra pessoa já morreu, e aí ela tá de volta a esse lugar, né? Onde ela conheceu, onde ela viveu com essa pessoa durante, né, esses 2 anos e que traz essas recordações, né? Essas lembranças para ela, tá? E a última questão é uma questão para você escrever o passado dos verbos, né? Então, o primeiro, o verbo to have, que é o verbo ter, é irregular. Então, passado had, try, o verbo tentar, não tá na lista, né? Não tá naquela lista, então ele é um verbo regular. Então, é feito com ed, tá aí, tried. Como termina em y e é precedido de consoante, tirei o y e acrescentei o ied. To call. Call é um verbo regular. Então, tá aí o acréscimo do ed. Go, irregular. Então, passado went. Sleep, também tá lá na lista, é irregular. Então, passado não é feito com ed. Slept. Stop, que é o verbo parar. Você não vai encontrar o verbo stop naquela lista. Então, se não está naquela lista, é porque ele é um verbo regular e o passado é feito com ed, né? Como ele termina em consoante, vogal consoante, repetir aí o P para fazer o acréscimo do ed. Certo, turma? Então, lá no aplicativo tem a atividade, tá? Respondam a atividade, enviem para o meu WhatsApp e qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Mandem mensagem. Pois, até a próxima aula, né? Goodbye!